Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a mais um Long News, Fast News comentado, podemos dizer assim, onde vamos falar então sobre as principais notícias que iremos aqui então comentar e debater e etc, né? Então, sem mais delongas, você deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa para não enrolar muito. Já vou falar sobre a primeira notícia que envolve aí algumas novidades sobre essa situação aí de que o mundo do wrestling está passando, né? Nessas últimas 2 semanas mais ou menos, que começou um movimento aí, né? Não no mundo do wrestling em si, mas de modo geral, onde estavam fazendo movimentos para as pessoas relatarem ali casos que já sofreram de abuso, de assédio, dentre outras coisas que a gente não pode falar o nome pro YouTube e não derrubar o vídeo, digamos assim. Mas vocês sabem muito bem do que eu tô falando. E isso chegou no mundo do wrestling. Começaram a fazer também essa campanha para o pessoal do mundo do wrestling contar ali algumas situações que já aconteceram, principalmente superestrelas, né? Se já foram abusadas, se algum lutador já assediou ou não. E veio aí, então, uma onda de denúncias assim, né, de desabafos assim, e já até havia falado sobre isso por causa do Matt Riddle na semana passada, mas teve outras novidades. Por exemplo, o Jack Gallagher foi demitido da WWE e ele estava envolvido em uma dessas acusações. Ela demitiu o Jack Gallagher. Muitos de vocês vão lembrar dele, né? Não mais recentemente aí, que ele ficou um pouco mais rebelde, tatuado, mas lá atrás, quando ele era um cavalheiro, né? Muitos devem se lembrar ele dos shows semanais. Foi envolvido e a WWE demitiu. Se demitiu o cara é porque alguma coisa tinha errado ali. Aquela vez que demitiu o Enzo Amore, por exemplo, muita gente pensou que demitiu ele porque ele era culpado. E não exatamente, sim porque ele não tinha contado que já estava sendo ali processado, estava passando por um julgamento. A WWE tinha que ser alertada sobre isso, ele não avisou e aí então demitiu ele. No caso do Jack Gallagher, a gente não sabe. Pode ser que ela tenha visto que ele não soube provar, que ele tenha admitido que aquelas denúncias eram reais e a WWE fechou ali então o contrato dele, né, mandou ele embora. Tem várias coisas aí que pode ir descobrindo com o tempo, mas o fato é que a WWE desfez o contrato com ele. No caso do Matt Riddle, né, nenhuma novidade. O que se fala é que a WWE já tinha investigado isso no passado, né, a WWE já sabia disso lá atrás, na verdade. E agora que foi a público, a WWE voltou a investigar, mas pelo jeito não deve tirar o Matt Riddle aí, porque é uma história já antiga, né? Só que não tinha ido a público. O Matt Riddle deu aquela declaração, né? Que é alguém que tá perseguindo ele já há alguns anos e aproveitou aí o momento para fazer isso. Porque, infelizmente, cara, o ser humano é inacreditável, né? Porque é um momento onde ele é bom para algumas mulheres, principalmente mulheres, mas está tendo homens também fazendo isso, criarem coragem de denunciarem certas coisas que já aconteceram com eles, sabe? Mas tipo assim, ele vê companheiros, outras pessoas ali denunciando, né? Outras amigas e tal, e fala, bom, então vou criar coragem e contar minha história que também já aconteceu comigo. Só que aí, cara, tem muita gente muito mau caráter que quer aproveitar disso pra também ali querer tirar uma casquinha. Então, a cabeça da pessoa é assim, bom, é o seguinte, como a maioria dos relatos que estão acontecendo são reais, né, estão dando resultado, se eu contar uma história aqui também sobre alguém que eu não gosto, e aí, por diversos motivos, pode ser alguém que me rejeitou, alguém que me largou, algo do tipo, eu posso inventar uma história. E aí vai ser minha palavra contra da pessoa. E como tá no meio de vários relatos que são verdade, ele misturado com esses relatos pode se tornar uma verdade também. Mesmo que nem todo mundo acredite, mas já mancha um pouco da reputação da pessoa. Então tem gente de má fé que usa dessas coisas para isso, infelizmente. Não sei se é esse caso. Tá em andamento, tá investigando. Não vamos julgar. Mas você pode ter certeza que no meio dessas coisas, infelizmente, vai ter casos assim. Né? E que se for o caso do Matt Riddle, é lamentável. Se for verdade o que ele fez, aí é lamentável por parte dele e aí é cadeia, né? Na verdade, esse tipo de cara, assim, esse tipo de gente que faz esse tipo de coisa, que não pode nem falar o nome, eu acho cadeia pouco pra esse tipo de gente, né? Eu acho que a punição tinha que ser mais severa, mas, né? Respeitando as belíssimas leis, né?
seria cadeia para ele. Mas está em andamento. A gente vai saber melhor essa situação. Brock Lesnar. Brock Lesnar também sofreu uma acusação recentemente. Inclusive, passou até despercebido, né? Faz uns 2 dias já que tem notícias sobre isso e eu fiquei meio que desatualizado, sabe? Até em portais tradicionais, assim, da mídia brasileira. E os sites de wrestling, de modo geral, não chegou a sair ainda. Pelo menos eu não vi, né? Acabou passando um pouco despercebido. Eu acabei vendo no vídeo do Jean, aí eu fui pesquisar melhor. Eu achei lá no site, alguns sites lá, torcedores e tal. O The Sun postou isso também, né? Site gringo. E aí eu fui ver melhor sobre essa situação. Uma super estrela do passado que tinha o nome de Terry, eu acho que é Terry que fala, né? Não é Terry, é Terry Runnels. Ela denunciou, então, uma coisa que aconteceu em 2004, segundo ela. Né, o Brock Lesnar estava na WWE em 2004 ainda, né? Ele saiu ali meses depois. E ocorre que numa ocasião, ela estava indo pro vestiário e o Brock Lesnar foi lá e tirou a roupa pra ela, né? Piscando pra ela, dando em cima dela e querendo se mostrar pra ela ali naquele momento, né? Convidando ela ali pra ir fazer alguma coisa com ele. Não preciso dar os detalhes exatamente, né? Quando eu digo que ele tirou a roupa. Não preciso dizer o que ele fez, mas vocês já entenderam, certo? Ela acusou ele disso e disse que isso é um desrespeito, obviamente, que não deveria fazer isso, que aquilo é uma forma de assédio, etc, etc, etc. E é uma situação difícil, né? É uma situação difícil porque, assim, tem testemunha sobre isso? Não tem. Você tem provas sobre isso? Não tem. Então, é a palavra de um contra a palavra do outro. E aí que é difícil. Porque, e aí? Você vai descartar que isso aconteceu? Eu não descarto, de maneira alguma. Pode muito bem acontecer sim. O Esther tá lá, animadão, né? Acha que como ele é um dos grandes ali, ele pode dar em cima de quem ele quiser, da forma que ele quiser, né? Ainda mais num período ali onde as divas da WWE tinham um outro perfil, podemos colocar assim, né? Muita gente tem relatos de que as divas do passado ali saíam com vários superstars, né? O próprio Randy Orton acho que falou isso uma vez. Então, sei lá, o cara tá animadão lá, quis fazer uma dessa, não descarto. Mas também não dá pra mim confirmar essa história. O Lesnar deveria explicar essa história, na verdade. Ele deveria dar a versão dele. E aí a gente poderia tentar ver se ele consegue dar uma explicação ali que faça sentido. No fim das contas, pra mim, vai acabar sendo isso. A versão dela contra a versão dele. A história dela contra a história dele. Né? Na verdade, tem até algo que estão falando aí, né? Que, segundo ela já tinha feito essas acusações, essas denúncias em 2004. E não deu em nada em 2004. E aí, anos depois, agora ela explica com mais detalhes. E aí tem que voltar, né? Porque 2004 tem que ver quais sites postaram algum tipo de notícia sobre isso em 2004, se teve alguma revista, se teve alguma repercussão, porque até então eu não sabia dessa história. Fui saber agora. Então eu não sei se em 2004 ela foi atrás mesmo, né? Porque aí acabaria a narrativa de, não, só tá contando agora porque quer ganhar mídia. Porque se ela fez essa denúncia em 2004, ela não quer ganhar mídia agora. Ela já tinha feito, só deu mais detalhes agora, certo? Aí já é um ponto pro lado dela. Mas precisa ir atrás disso. Né? Mas é o que eu falei. É palavra de um contra o outro. Aí é difícil, cara. Aí é muito difícil, tá ligado? Porque pode acontecer com qualquer um isso. Imagine só uma pessoa que você não gosta. E que é uma pessoa que não gosta de você também. Ela fala, não gosto dele, eu vou inventar uma mentira sobre ele. Que vai ser uma palavra contra dele. Vai ter pessoa que não vai acreditar, mas vai ter pessoa que vai acreditar. E automaticamente eu já consigo manchar a reputação dele através disso. E aí, meu amigo, aí o cara se ferra, né? Então, no fim das contas, fica difícil. Não dá pra descartar nem pra confirmar. Na verdade, o Lesnar tinha que se pronunciar, né? Mas eu acho muito difícil ele se pronunciar. Infelizmente, ele não vai se pronunciar. E aí, se ele não se defende também, aí, né? Aí o problema é dele. Fato é que não adianta. Independente de qualquer coisa, não adianta. Já deu uma zoada na reputação dele. Já deu uma zoada. Quem já não gosta do Lesnar vai gostar menos ainda. E vai querer acreditar, que é o que acontece muitas vezes, sabe? Já não gosto do cara, então eu quero acreditar que é verdade para eu
odiar ele mais ainda, pra eu difamar ele pra caramba, né? Então, cara, pesado, né? Pesado demais. Eu não tô muito afim de ficar falando sobre essas denúncias aí. Eu quero esperar passar isso. Que aí eu pego um compilado lá dos principais nomes, principais acusações, o que aconteceu, se alguém foi demitido, se alguém não deu em nada, né? Porque é um assunto tão pesado, né? Tão carregado assim. Já tá acontecendo tanta coisa ruim em 2020, mas tanta coisa ruim. Aí você ainda pega um mundo do wrestling cheio de sujeira envolvida ali. Ou às vezes não é sujeira, mas quiser aproveitar. Nossa, você é louco. É difícil, é difícil. Então, quando passar tudo isso, eu faço um compilado aí, um vídeo especial sobre isso, falando todas as acusações que tiveram e os resultados de cada uma dessas coisas, né? Eu acho melhor assim. E bom, a próxima notícia é um pouco mais simples, que é envolvendo novamente o combate do Edge contra o Randy Orton, né? Porque o Edge foi dar a opinião dele lá sobre algumas pessoas que ainda não gostaram da luta, que criticaram a luta, né? E assim, ele disse que ele não é o tipo de lutador, e nunca foi, que vai dar 20 super chutes por luta, vai dar um monte de mortais durante a luta. Ele não é ele nunca foi esse tipo de lutador e não vai ser agora. Não é agora, na idade que ele tem, que ele vai se transformar num cara assim. Então, pode esquecer. Pode esquecer. Não é o estilo de luta que ele vai ter. O estilo de luta que ele quer fazer é o tipo de luta que depois do combate ele vai receber ligação de Bret Hart, de Gerald Briscoe, de Undertaker, que vão falar bem do combate dele. Esse é o tipo de luta que ele quer fazer. Certo? Então, e aí ele rebateu outro argumento, ó, pros especialistas aí que estão dizendo, mas você ficou 7, 8 horas gravando a luta. Não ficou tudo isso de tempo. Teve poucos momentos da luta, ele disse, que houve realmente corte, que houve pausa. Mas nenhuma passou de tipo 2 minutos, assim. Foi tipo isso, não foi aquela pausa toda hora ali. Foi poucas pausas. Poucas pausas. Então falar que, não, é que foi gravado, por isso que ficou bom. Não, vocês não estavam lá no set pra ver isso. Se vocês estivessem lá assistindo, né, vocês não falariam uma coisa dessa. Mas tudo bem. A maioria eu vi elogiando, né. O Edge, claro que ele vai desabafar um pouco, porque sempre vai ter hater mesmo, né. Vai ter cara que vai querer pegar no pé. Né? Eu vi gente dizer, não, vocês só estão elogiando porque os caras são lendas. Cara, nada a ver, bicho. Se tem alguém que detona quando o Lendas faz combate ruim, é eu aqui. Goldberg contra Undertaker. Se fosse assim, tava todo mundo elogiando aquela luta. E todo mundo deu risada daquilo lá, que foi ridículo. Foi ridículo. Então não tem nada a ver, que os caras foi bom, cara. Qual que é o problema? Sabe, qual que é o problema de um indie guy simplesmente dizer, não, parabéns, a luta foi boa. Não precisa falar que foi a maior de todos os tempos. Ninguém tá pedindo pra você fazer isso. Nem nós acreditamos nisso, por favor. Mas qual que é o problema de só elogiar, sabe? Não ficar caçando defeito. Mas que foi gravado, sabe? Não, mas é que, sei lá, já teve melhor, sabe? Tá bom, cara. Mas só elogia, tá? Não precisa do mas. Não precisa do mas. Só dá o elogio. Porque quando você fala o mas toda hora, você só passa a impressão de que você tá mais interessado em arrumar algum defeito na luta do que exatamente dar ênfase no que ela realmente foi. Então, é foda. E na próxima notícia envolvendo a Sonya Deville. Sonya Deville aí, então, comentando brevemente sobre a Charlotte e as oportunidades que a Charlotte Flair tem na WWE, né? Porque ela diz que a Charlotte é uma superestrela com muito talento, com muito potencial, e que, assim, ela pode receber várias chances, mas ela entrega um resultado para a WWE. Ela consegue dar um retorno para a WWE. Só que o argumento dela é o seguinte: se outra superestrela igual eu recebesse as oportunidades que ela recebe, eu também seria grande, ou até maior que ela, talvez. Então, na cabeça da Sonya Deville, ela precisa receber o que a Charlotte recebe também, né? Ela quer isso pra ela, né? Ela quer esse espaço pra ela, essas conquistas pra ela. Assim como outras superestrelas vão pensar o mesmo. E assim, eu não sei se eu concordo completamente com tudo, não. Porque eu não sei se alguém recebendo o push que a Charlotte recebe faria o que a Charlotte fez. A Charlotte tem muito talento. Isso não pode ser negado. Não é simplesmente assim, mas faz a Charlotte realizar um combate com a Becky Lynch no Evolution Last Woman Stand. Vai ser a mesma coisa? Não vai ser. Você pode colocar uma que tenha muito talento também. Aí dá pra ser uma qualidade parecida. Mas
Você colocar lá... A própria Sonya Deville, por favor, Sonya Deville, você é talentosa, eu gosto de você, mas se colocasse você contra a Becky no Evolution Last Women's Stand, você não ia fazer um combate que a Charlotte fez lá. Você contra a Asuka não faria um combate que a Charlotte fez. Né? Você tá boa no microfone. A Sonya Deville vem bem no microfone. Outras surpresas, talvez até saiam pra uma melhor, mas também não tem tanta liberdade assim, ok. Mas a Charlotte entrega algo que eu não sei se teria tantos nomes assim que entregariam, não. Né? O que é diferente de reclamar das oportunidades dela, isso é verdade, exageram demais. Ela recebe muita oportunidade, o que não significa que se outras recebessem essas mesmas oportunidades trariam os mesmos resultados. Poderiam ir bem também, mas não igual. Aí não, certo? É igual você falar assim, não, mas é que o craque do time lá, ele faz um monte de gol, mas se eu recebesse a quantidade de jogos e de minutos em campo que ele, eu faria também a mesma quantidade de gol. Não faria. Você poderia entrar e fazer gols também, mas não a mesma quantidade, não com a mesma qualidade. É diferente. Então, não misturar as duas coisas. Mas eu compreendo a Sonya Deville, eu compreendo. Ela quer ter ambição dentro da WWE, né? Isso é bom. E para terminar... Temos notícias aí sobre o Cocada Vitus, né? Porque, como vocês sabem, aí já foi noticiado anteriormente, rolou toda a situação aí de alguns superstars da WWE terem se infectado. Já tinha rolado lá na semana passada um do NXT do desenvolvimento que foi infectado, eles até interromperam as gravações, mas agora tem até nomes aí já confirmados, Renee Young, a Kyla, né? Outro cara lá do produtor, lá, treinador, não sei o que ele é, também foi infectado. E tem mais nomes que não foram revelados. Inclusive superstars, que iam participar dos shows. Ou seja, a gente vai ver quem não tá participando e talvez adivinhar quem que tá infectado no SmackDown agora e no Raw também. E é tenso. É tenso, porque... O que eu vinha falando desde que começou a trazer lá os caras da NXT? Cara, cadê a máscara? Primeiro que já tá muito aglomerado. Eu esperava... E até dessa ideia de que seria, tipo, um longe do outro, sabe? Eu tô aqui na beirada, o outro tá no meio, o outro na outra beirada, sabe? Ali tá muito perto. Esses dias o Street Profits passou no meio dos caras lá, abraçando o geral, tipo, o que é isso? E os caras não estão usando máscara, e não deixam usar máscara. Isso que é bizarro. Cara, vocês são loucos? Vocês estão malucos? Mas vai abafar o som. E daí? Você tá louco, cara? Como você coloca os caras de pé lá, por horas... aglomerado sem máscara. Cara, isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. E aí deu merda. Óbvio que ia dar merda. Será que eles não perceberam isso? Será que... Nossa, é uma coisa tão básica. O cara faz o básico. Será que... Será que você não sabe que o básico é você usar a máscara? O básico é ter álcool em gel lá no meio dos caras, sabe? Ou então, na primeira vez que deu problema lá na semana passada, cancela a participação dos caras da NXT, sabe? Não vai ter mais crowd. Esquece, deixa a crowd de lado. Vamos fazer sem crowd, volta igual estava sendo antes. Deixa sem crowd, acho que dá pra ser legal. E usa a crowd lá dos áudios editados mesmo, que eles vinham fazendo lá no combate do Orton contra o Edge. Começa a colocar áudio editado. Não precisa, claro, os áudios não precisam ser... em toda luta, mas nos pay-per-views, sabe? Já que quer fazer algo assim. Mas não, né? Quer ser teimoso, quer seguir em frente. E vai continuar. E sem máscara. Fica vendo. Vai continuar tranquilo. Vai ficar sem máscara. Enquanto não pegar em todo mundo, aí eles vão continuar. Cara, é inacreditável. É inacreditável como eles conseguem fazer besteira. Uma besteira simples de olhar e falar, cara, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Mas não, quer ser teimoso. Quer ser cabeça dura. Tá ligado? Nossa, é demais. Aí não vai poder fazer os shows. Que começou a pegar em geral, esquece os shows, vai ter que cancelar. E é isso do jeito que eles querem fazer, né? Parece que eles estão querendo fazer isso, né? Não é possível, né? Então, melhoras aí para os superstars que se infectaram. E vamos ver se a WWE finalmente toma algumas medidas aí, porque, né? Que falta de inteligência, né? Que cabeça durismo isso, né? Que negligência isso. Né? Mas é isso, um abraço, até a próxima e fui.